Capítulo 480 a 481. Depois de um tempo perseguindo e fugindo, os dois chegaram rapidamente ao outro campo de batalha. Vendo que Fujin estava prestes a cortá-lo novamente, Orochimaru ordenou apressadamente aos dois Hokages: apressem-se, matem-na. Hashirama e Tobirama, que tinham acabado de lidar com os clones de ossos e agora estavam tentando quebrar a casca de areia de ferro que prendia Kurenai dentro dela, lançaram seus olhares lentos para Fujin, atrás de Orochimaru. Já derrotou meus clones de ossos? Fujin Suspiro, desiste de cortar Orochimaru e imediatamente usou Jutsu Scintillant Corporal. Num piscar de olhos, Fujin rompeu a velocidade do som. Com essa velocidade rápida, ele apareceu atrás de Tobirama e cortou com sua lâmina de osso. Sob a afiação da lâmina de osso de Fujin, o Edo Tobirama não era diferente de manteiga sob uma faca quente. E com apenas um golpe casual, ele foi cortado em dois sem qualquer resistência e seu corpo foi dividido em duas partes, a metade superior e a inferior. Fujin queria aproveitar a oportunidade para paralisar Tobirama temporariamente e colocar um selo nele que pelo menos restringiria seus movimentos, mesmo que não liberasse a reanimação. Então ele começou a fazer os sinais de mão. Mas antes que pudesse terminar, várias videiras cresceram do chão e, depois de se enroscarem em seu tornozelo, o puxaram para longe. Sendo jogado no ar, a expressão de Fujin permaneceu inalterada, e sem nem mesmo precisar olhar para as videiras enroladas em seus tornozelos, Fujin transferiu chakra para seus ossos do tarso, dos quais várias lâminas de osso se projetaram e imediatamente cortaram as videiras que se enredavam ao seu redor. Depois de lidar com as videiras, a lâmina de osso se retraiu para trás. Então uma lança de osso se alongou no topo da qual Fujin pousou para impedir sua queda. Agora de pé em cima da lança de osso, Fujin com a mão esquerda na cintura, uma espada de osso saindo da palma da mão direita. Olhou para Orochimaru por baixo com uma expressão indiferente. O rosto de Orochimaru estava sombrio. Seus olhos piscavam como se ele estivesse pensando em algo enquanto Hashirama e o recuperado Tobirama o protegiam dos dois lados. Como um buraco foi aberto na concha de areia de ferro por Hashirama há algum tempo, Kurenai foi capaz de olhar para fora e ver Fujin e Orochimaru se confrontando. Além disso, dessa vez, por não haver obstrução de pelos, ela também foi capaz de não notar sua aparência. Olhando fixamente para Fujin em pé no topo da lança de osso gigante, Kurenai murmurou atordoada: então, está a sua verdadeira aparência. Imediatamente depois, sua atenção foi atraída pelos olhos brancos no clone. Então, seus olhos são realmente Byakuga. A primeira vez que notei seu Byakuga, pensei que estava enganada e que era minha alucinação. Mas agora parece que ele realmente tem Byakuga. Como o capitão da Anbu, Hyuga Kuroto, é um membro do clã Hyuga. Kurenai não é estranha a Kekkei Genkai do clã Hyuga. É por isso que ela reconheceu aqueles olhos. E ele tem uma semelhança incrível com Kuroto-kun. Mas, enquanto pensava nisso, Kurenai olhou para a testa de Fujin e pensou: ao contrário de Kuroto-kun, ele não tem a marca amaldiçoada do pássaro enjaulado em sua testa. Em vez disso, ele tem os símbolos do clã Kaguya junto com aqueles chifres. Ele é da família do ramo principal e tem algum tipo de conexão com o clã Kaguya? Murmurou Kurenai com uma expressão confusa. Ao contrário de Orochimaru, Kurenai não pensou que o Jutsu Chimera fosse a causa de Fujin possuir 3 Kekkei Genkai. Ela não sabe sobre a liberação do tufão. Em vez disso, ela pensou que talvez Fujin fosse da família do ramo principal e um de seus pais fosse do clã Kaguya. E assim como Orochimaru, Kurenai não achava que Fujin era Hyuga Kuroto. A razão é muito simples. O clã Hyuga é um clã antigo e pratica casamentos internos para evitar o fluxo de sua Kekkei Genkai. Então não seria muito estranho se alguns membros do clã Hyuga tivessem uma aparência ligeiramente semelhante. Enquanto Kurenai pensava em várias coisas, o campo de batalha ficou em silêncio, e uma brisa soprou, balançando as folhas e a poeira. Tanto Fujin quanto Orochimaru estavam em um confronto silencioso, mas nenhum dos dois fez qualquer movimento e ambos estavam esperando que o outro tomasse a iniciativa. Sem dúvida, agora que a luta chegou a esse ponto, Orochimaru teve que admitir que não é um oponente de Fujin. Orochimaru não tem mais interesse em continuar essa luta, afinal, ele não tem nenhum conflito pessoal com a Matsukami, nem quer fazer nada com a Matsukami. E não é estúpido o suficiente para provocar a Matsukami enquanto ele já está sendo perseguido implacavelmente pela organização Akatsuki. Mas a velocidade do oponente é muito rápida, e todos os movimentos são afiados e concisos, seja ninjutsu, taijutsu ou kenjutsu. Não há falhas para Orochimaru explorar. Quando combinado com Byakuga, enganá-lo também é uma tarefa muito difícil, pois tudo pode ser visto através de... Então, até mesmo um pouco de negligência pode levar à morte. Então, mesmo que Orochimaru queira recuar, ele precisa pensar profundamente e planejar como escapar com segurança. Caso contrário, até mesmo recuar pode se tornar impossível e apenas a morte seria o fim desta luta. Enquanto pensava em muitas ideias, o olho de fenda vertical de Orochimaru inadvertidamente olhou para Kurenai dentro da concha de areia de ferro. Então ele olhou para Tobirama parado perto dele e de repente teve uma ideia em seu coração. Talvez eu possa usar isso. Assim que o plano foi formado, Orochimaru sorriu e lambeu os lábios. Então lentamente levantou as mãos e as pressionou nas costas de Edo Hashirama e Edo Tobirama. Imediatamente depois disso,
Hashirama e Tobirama simultaneamente fizeram sinais de mão e lançaram seus ninjutsu. Liberação de madeira. Técnica Obi. Liberação de água. Onda de colisão de água. Tuk-tuk-tuk-tuk. Em meio ao som de pilhas de madeira se fechando, uma cúpula protetora de madeira com o rosto do dragão foi formada ao redor de Orochimaru, protegendo por dentro. Ao mesmo tempo, sob o controle de Tobirama, uma onda turbulenta surgiu do solo e instantaneamente inundou toda a floresta de árvores e ossos. Com o campo de batalha submerso em água, Hashirama imediatamente mergulhou na água e nadou rapidamente em direção à concha de areia de ferro que protegia Kurenai. É claro que a concha de areia de ferro também estava cheia de água. E Hashirama, quando estava debaixo d'água, como um peixe, ele viajou para perto da gaiola de ferro em menos de um segundo. Como Fujin estava em cima da lança de osso, ele obviamente não foi afetado pelo jutsu de Tobirama, mas viu Hashirama correndo em direção a Kurenai. Então, obviamente, ele não podia ficar sentado e vê-lo matar Kurenai. Portanto, Fujin se fundiu com a lança de osso em que estava e então apareceu da lança de osso perto da concha de areia de ferro e imediatamente estendeu a mão para agarrar Kurenai. A superfície da concha de areia de ferro foi tocada e ficou sob o controle de Fujin. O buraco que se abriu na gaiola de ferro foi expandido anteriormente para um tamanho que permitia a passagem de uma pessoa. Por estar totalmente submersa na água, a concha de areia de ferro ficou totalmente cheia de água. Então Kurenai ainda não estava em condições de fazer nada apesar de toda a luta e já estava sufocando, e parecia que era muito difícil para ela prender a respiração por mais tempo. Portanto, assim que sentiu uma mão em seu ombro, Kurenai pareceu ter pegado uma palha salva-vidas e imediatamente abraçou Fujin com toda a força que conseguiu reunir. Mas de repente, trepadeiras cresceram do chão e, depois de se enrolarem no tornozelo de Kurenai, tentaram continuamente puxá-la para baixo para afogá-la. Fujin levantou sua lâmina de osso para cortar as videiras. Mas antes que pudesse, Hashirama também saiu correndo da água e usou corte de madeira para matar Fujin. Enquanto tentava tirar Kurenai da água, pois ela estava sendo continuamente puxada para baixo pelas videiras, Fujin defendeu os ataques de Hashirama com a outra mão. E para ser honesto, Fujin estava um pouco sobrecarregado aqui. De um lado Kurenai estava se afogando, e do outro lado, Hashirama estava tentando matá-lo. Irritado, Fujin chutou Hashirama para longe com toda a sua força e então imediatamente alongou a espada de osso para cortar todas as vinhas que tentavam afogar Kurenai e a puxou para fora da água. Assim que Kurenai foi puxada para fora da água por Fujin, Hashirama novamente correu em direção a Fujin. Enquanto enredava no combate, Hashirama usou uma pequena janela de tempo para lançar uma dúzia de kunai em direção a Kurenai. Waish, 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 waish. Fujin, é claro, balançou sua Bone Sword para cortar aquelas kunai. Mas como Hashirama também estava continuamente ao enredando, ele errou 3 kunai que logo chegaram perto de Kurenai. No entanto, ele não estava muito preocupado porque, com base em suas trajetórias, elas não machucariam Kurenai. Mas antes que Fujin pudesse dar um suspiro de alívio, com um clarão branco, Tobirama apareceu na frente de Kurenai e segurou uma das 3 kunai que estava viajando em direção a Kurenai. Sem perder um instante, ele imediatamente cortou a kunai no ombro direito de Kurenai até o peito, fazendo com que o sangue espirrasse. O coração de Fujin afundou. Claro! Raijin Voter. Como Puta Squesser. Droga! Como a kunai foi lançada por Hashirama e não por Tobirama, Fujin estava um pouco despreparado para o Raijin Jutsu voador, e o oponente aproveitou a oportunidade. Assim que Fujin cortou Tobirama, o corpo de Tobirama se transformou em inúmeras etiquetas explosivas. Ah! Não! Até mesmo as etiquetas explosivas de multiplicação mútua. Dessa vez até Fujin ficou realmente em pânico. Assim que o ataque furtivo a Kurenai teve sucesso, Tobirama não esperou e imediatamente usou marcas explosivas de multiplicação mútua. Nem mesmo Fujin garante que ele possa permanecer ileso diante desse jutsu se ele enfrentasse esse jutsu, embora Fujin não esteja preocupado consigo mesmo, porque ele pode simplesmente se fundir dentro de uma lança de osso e emergir a uma longa distância da área da explosão. No entanto, essa opção não é possível para Kurenai, então Fujin teve que encontrar uma maneira de proteger Kurenai. Caso contrário, nem mesmo seus ossos sobrariam, e toda essa luta teria sido em vão. Então ele imediatamente desistiu de todo o envolvimento com Hashirama. Então imediatamente abraçou Kurenai quase inconsciente e projetou ossos duros como diamantes de seu corpo para formar uma cúpula protetora sobre ele e Kurenai. Mas ele não parou por aí e imediatamente controlou toda a areia de ferro nos arredores para formar uma camada incrivelmente espessa de areia de ferro como proteção sobre o domo feito de osso. E isso ainda não era o fim, já que um tornado imponente foi invocado por Fujin para diminuir o impacto das explosões. Antes que ele terminasse de fazer tudo isso, as explosões já tinham começado. Bom 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 bom
Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Pelos próximos 5 minutos, a explosão causada pelas etiquetas explosivas de multiplicação mútua de Tobirama continuou, sacudindo toda a floresta. Quando as explosões cessaram e a poeira se dissipou, um poço profundo foi revelado, e no centro do poço profundo, uma esfera branca com centenas de rachaduras na superfície apareceu. Segundos depois, a esfera branca, que estava cheia de centenas de rachaduras, também se transformou em pó e se desfez, revelando as figuras de 2 pessoas. Fujin olhou ao redor e percebeu que, exceto por ele mesmo, Kurenai, que de alguma forma estava se agarrando à vida, todo o resto na floresta ao redor havia desaparecido completamente. Graças a Deus eu estava longe do santuário, senão quem sabia o que teria acontecido lá. Suspirou Fujin e então procurou pela presença de Orochimaru e dos 2 Hokages. Com seu Byakugan, não demorou muito para Fujin capturar a figura de Orochimaru correndo em pânico. Mas mesmo que ele tenha encontrado Orochimaru, Fujin não escolheu persegui-lo, porque ele já havia notado que quando Tobirama atacou Kurenai furtivamente, ele também fez questão de deixar uma marca Raijin voadora no peito de Kurenai. Se Fujin perseguisse Orochimaru neste momento, então Tobirama, que também se recuperou por ser um Edo Tensei, poderia simplesmente usar o Jutsu Raijin voador para se teletransportar para perto de Kurenai e matá-la instantaneamente. Portanto, a menos que a marca Raijin voadora seja removida do peito de Kurenai, ou Fujin não se importe com a vida e a morte de Kurenai, Fujin não pode ir atrás de Orochimaru. Do outro lado, Orochimaru, que estava fugindo em pânico, olhou para o campo de batalha várias vezes. Depois de confirmar repetidamente que Fujin não escolheu persegui-lo, Orochimaru finalmente deu um longo suspiro de alívio. Dessa vez eu tive o azar de encontrar um monstro como ele. Estar vivo já é muito bom, eu só preciso sair daqui. Quanto à espada de Totsuka, eu vou pensar nisso depois. Murmurou Orochimaru e aumentou ainda mais sua velocidade para sair dali o mais rápido que pudesse, sem se importar com dignidade ou orgulho. Afinal, Orochimaru valoriza sua vida mais do que sua dignidade ou orgulho. Enquanto ele estiver vivo, todas as verdades podem ser descobertas e tudo pode ser pesquisado. Então a vida é muito mais importante do que qualquer coisa. Essa também é a razão pela qual, assim que Orochimaru percebeu que mesmo sob um ataque tão mortal como as explosões infinitas causadas pelas marcas explosivas de multiplicação mútua, Fujin não estava morto. Ele já havia começado a fugir em pânico. Você tá brincando? Nem as explosões causadas pelas etiquetas explosivas de multiplicação mútua de Nidaime Okage conseguem matá-lo. Orochimaru mal consegue imaginar qual jutsu será capaz de matar Fujin. Não se deve esquecer que, em termos de nível de perigo, as explosões infinitas causadas pelas etiquetas explosivas de multiplicação mútua correspondem um pouco ao nível de perigo da liberação de pó de Tsuchikage e da tirania de vapor e perigo de Nidaime Mizukage, e ainda assim não conseguiram matar Fujin. Então, o que pode matar Fujin? Embora Orochimaru esteja curioso para descobrir, no entanto, ele não é um idiota e conteve sua curiosidade. Porque a curiosidade geralmente mata o gato e ele não é um gato, ele é uma cobra. E cobras são mais cautelosas do que qualquer um. Portanto, Orochimaru se importa mais com sua vida do que descobrir o que pode matar Fujin, pelo menos por enquanto. Depois de se certificar de que Orochimaru realmente havia partido, Fujin voltou sua atenção para Kurenai. Vendo o estado de Kurenai, os olhos de Fujin se condensaram e ele olhou para os ferimentos de Kurenai com seu Byakugan para ver se ela sobreviveria ou não. Depois de notar todos os danos em seu corpo, Fujin deu um suspiro de alívio. Felizmente ela pode viver. Neste momento, Kurenai já havia desmaiado devido à perda excessiva de sangue. Seu peito estava manchado de sangue. Além disso, havia um corte profundo do ombro até o seio direito. Há várias fraturas em seu corpo, incluindo costelas, quadris e tornozelo. Além disso, ela parece estar com febre muito alta. Há veneno em seu sistema circulatório e até mesmo seu chakra está selado. E, por fim, suas roupas também estão rasgadas em fragmentos, fazendo com que partes íntimas de seu corpo também fiquem bastante expostas. Não seria errado dizer que a condição atual de Kurenai é realmente ruim, mas nenhum desses ferimentos é imediatamente fatal, nem mesmo o corte profundo causado por Nidaime Okage. Como o propósito do ataque furtivo de Tobirama em Kurenai era segurar Fujin e criar uma oportunidade para Orochimaru escapar, ele fez questão de evitar todos os seus órgãos vitais, incluindo o cérebro, a garganta, o coração, os pulmões, etc., e apenas infligiu um ferimento longo e profundo em seu peito, o que causaria perda de sangue, mas não colocaria sua vida em perigo imediatamente. Claro, se Fujin não fornecer tratamento médico imediato a Kurenai, ela morrerá sem dúvida, então ele não teve escolha a não ser tratá-la. Fujin, é claro, tem a opção de usar Karin para esse propósito, já que morder Karin pode facilmente curar todos os ferimentos de Kurenai. Mas ele decidiu não fazer isso, ele não queria trazer Karin na frente de Kurenai. Embora Kurenai seja um tanto importante, seu valor não é tão alto quanto Karin, que é extremamente importante e prejudicial ao plano de Kuroto no grande esquema das coisas.
e de forma alguma ele quer trazer qualquer tipo de atenção para Karen. Então, Kurenai terá que se contentar com o tratamento que Fujin lhe dará. Embora Fujin não seja um ninja médico e não saiba muito sobre ninjutsu médico, no entanto, ele tem muito conhecimento do corpo humano, então ele é capaz de dar tratamento médico padrão. Além disso, o Yang Chakra deste corpo clone também é muito alto, então quando o Yang Chakra é transferido para outros, ele pode ajudar a curar feridas, especialmente as fraturas nos ossos. Portanto, Fujin está confiante em salvar a vida de Kurenai. Como a situação era urgente, Fujin usou apenas um simples jutsu de liberação de terra para levantar uma pedra e colocou Kurenai inconsciente sobre ela. Depois, ele removeu todas as roupas dela, que estavam rasgadas, molhadas e encharcadas de sangue de qualquer maneira. Então eles não estavam fazendo seu trabalho. Com Kurenai agora deitada na rocha sem nenhuma roupa, Fujin focou sua atenção no corte profundo em seu seio e pensou em como estancar o fluxo de sangue, ao mesmo tempo em que costuraria o corte sem danificá-lo muito. Afinal, se isso não fosse feito corretamente, suas glândulas mamárias seriam danificadas e todos nós sabemos o que isso significaria. Percebendo isso, Fujin primeiramente limpou o sangue, depois lavou o ferimento para remover os germes e células mortas, e depois de fazer isso, despejou um agente antisséptico no ferimento. Após as tarefas forenses básicas serem concluídas, Fujin colocou a mão direita sobre o ferimento e começou a derramar lentamente Yang Chakra sobre ele para iniciar o efeito de cura. Sob a estimulação do terapêutico Yang Chakra, um efeito de cura apareceu e o vapor começou a subir da ferida. Claro, a ferida não seria completamente curada, apenas o sangramento pararia, e isso também temporariamente. Quando o sangramento parou temporariamente, Fujin imediatamente arrancou uma mecha de cabelo e, depois de cobri-la com uma fina camada de chakra, usou-a para costurar cuidadosamente o ferimento. Infelizmente, isso deixará uma cicatriz. Fujin murmurou, percebendo que isso era porque ele não era um ninja médico profissional. Então seu tratamento definitivamente deixaria uma cicatriz. Acho que ela não se importaria com uma cicatriz. Afinal, é só uma cicatriz. É melhor do que morrer, certo? Assentindo para si mesmo, Fujin então focou sua atenção nas fraturas. Já que o próprio Fujin é capaz de manipular osteoblastos e osteoclastos, por causa de seu Shikotsumi-aku Kekkei Genkai. Portanto, consertar fraturas não é um grande problema para ele. No entanto, isso só é o caso de suas próprias fraturas. Tratar fraturas nos corpos dos outros não é uma tarefa tão fácil e consumirá muito chakra. Já que comecei a tratar os ferimentos dela, então é melhor cuidar dessas fraturas. Era o pensamento em sua mente enquanto ele colocava as duas mãos sobre a parte fraturada das costelas, se começava a injetar cuidadosamente seu chakra dentro do corpo dela, e então estimulava as costelas quebradas a se consertarem automaticamente e fazia o mesmo com a fratura do tornozelo. Depois das costelas, veio o quadril dela. Para consertar o osso do quadril, ele a virou. Fez com que ela se deitasse de bruços com as costas voltadas para ele. Então fez o mesmo dos dois casos anteriores. Colocou as mãos nos quadris dela e derramou seu chakra dentro dela para consertar a fratura do osso do quadril. Ufa! Isso exigiu mais de mim do que toda a luta com Orochimaru. Limpando o suor de testa, Fujin enteo viru Kurenai e deitu de costas, e ponderu sobre como extrair veneno de seu corpo. Enquanto Fujin estava ocupado curando Kurenai, a floresta de ossos restante, que ainda não havia sido destruída pela luta gradualmente, se despedaçou em pó branco por ter perdido o suporte de chakra. O pó de cálcio branco foi então soprado no ar pelos ventos frios e ficou por todo o céu. Atraído por esta cena, Fujin olhou para o céu. Sopro. Mas, de repente, ele sentiu uma dor aguda no peito, juntamente com uma sensação paralisante no corpo. E no momento seguinte ele tossiu um bocado de sangue. Tosse. Sopro. Como não houve nenhum aviso antes, Fujin estava meio despreparado. Como resultado, um bocado de sangue espirrou no rosto de Kurenai, deixando seu rosto confuso novamente. Os ventos frios da noite já estavam fazendo o corpo inconsciente de Kurenai tremer. E agora que o sangue quente espirrou no rosto de Kurenai, ela de repente recuperou a consciência. Assim que Kurenai recuperou a consciência, a primeira coisa que viu foi Fujin cobrindo a boca e olhando fixamente para ela. Então sentir a superfície fria sob ela. E a sensação fria dos ventos frios da noite em sua pele fez Kurenai sentir que algo estava errado. Ela tentou confirmar. E logo viu seus ombros nus, seios expostos, assim como sua parte inferior. Percebeu que não estava usando nada em seu corpo como nada nem mesmo sua calcinha. E sentindo o olhar de Fujin sobre ela, Kurenai imediatamente se sentiu envergonhada por estar completamente exposta. Ela queria exclamar, mas estava fraca demais para fazê-lo, e tinha apenas um pensamento em sua mente: é um pesadelo. Orochimaru deve ter me dado algum tipo de droga alucinante que está me fazendo ter todos os tipos de pesadelos estranhos. Sim, essa é a única explicação. Então, eu ainda estou em um sonho e isso não é real. De jeito nenhum. Ela sentiu que estava tendo um pesadelo horrível. Então, sem dizer nada, desmaiou novamente. Por que ela desmaiou de novo? Fujin ficou confuso ao ver todo o processo de Kurenai recuperando a consciência e então desmaiando imediatamente sem nem mesmo dizer uma única palavra.
Ele limpou o sangue dos cantos da boca e então também limpou o sangue espirrado do rosto de Kurenai. Depois de fazer isso, ele tocou a testa de Kurenai e murmurou em um tom de dúvida. O corpo ainda está queimando por causa da febre. Talvez seja por causa de uma febre alta que ela perdeu a consciência novamente. Essa é a única explicação. Caso contrário, Fujin não consegue pensar em nenhuma outra razão que faria Kurenai desmaiar novamente. Isso é simplesmente anticientífico. Não se importando mais com isso, Fujin então prestou atenção na marca voadora Raijin que Nidaime Okage deixou no peito de Kurenai. Enquanto esfregava o queixo pensativamente, Fujin murmurou: a marca voadora Raijin deve ser limpa. Enquanto a marca Raijin voadora existir, Kurenai sempre estará em uma situação perigosa. Orochimaru pode enviar Nidaime Okage para sequestrar e matar Kurenai a qualquer momento. Apenas tratar seus ferimentos não é suficiente. Esta marca Raijin voadora tem que ser removida para garantir sua segurança. A coordenada do Raijin voador colocada no peito de Kurenai também é um Fuinjutsu, e essencialmente, Fuinjutsu é apenas chakra. Enquanto um chakra mais forte for usado para corroer os selos de Fuinjutsu colocados no peito de Kurenai, deve ser possível limpar a marca do Raijin voador. Mas esse tipo de erosão levará muito tempo e chakra, junto com concentração profunda. Mesmo com as altas reservas de chakra de Fujin, levaria mais de 1 hora para erodir. Além disso, durante o processo de erosão não deve haver impedimento ou perturbação, pois mesmo um instante de perturbação exigiria que ele reiniciasse o processo. Esta também é a razão pela qual o Raijin voador é muito perigoso. Se a marca Raijin voadora for colocada em alguém no meio de uma guerra, isso tornaria a situação muito passiva. Não haveria oportunidade para a pessoa corroer a marcação, pois além do tempo e do alto chakra, controle extremo também é necessário, o que não é algo que se pode dedicar enquanto se está no meio do combate. É por isso que Namikaze Minato foi extremamente perigoso durante a Terceira Grande Guerra Shinobi. Simplesmente não havia contra-ataque a ele. De qualquer forma, Fujin então começou a corroer a marca voadora Raijin. Num piscar de olhos, 1 hora se passou. Depois de 1 hora inteira de controle delicado de chakra, ele finalmente conseguiu corroer a marca voadora de Raijin. Depois de fazer isso, Fujin enrolou uma bandagem em volta do peito para envolver a área costurada. É claro, ele se certificou de não apertar muito as bandagens, senão ela teria problemas para respirar. Em seguida, Fujin tirou seu próprio kimono e a fez vesti-lo. Com isso, ela não deve mais sentir frio. Quanto à febre e envenenamento, se fosse uma simples febre e envenenamento, eu já a teria tratado. Mas infelizmente, não é. Kurenai precisa estar consciente para que esses dois possam ser colocados em espera por enquanto. E deslacrar seu chakra, obviamente, eu não faria isso por enquanto. Agora que o assunto de Kurenai estava resolvido, e ele tinha certeza de que ela sobreviveria, Fujin então se levantou e focou sua atenção nos arredores, especialmente na direção do santuário a meio quilômetro de distância. O que diabos Shizui e Itachi estão fazendo? Havia uma batalha tão intensa acontecendo lá fora, mas eles nem perceberam. E agora que penso nisso, mesmo quando olhei para dentro do santuário com meu Byakuga, não senti nenhum dos chakras deles. Então isso significa que eles ainda não chegaram aqui. Fujin murmurou em um tom duvidoso. Mas ele rapidamente negou essa possibilidade. Por quê? Na mensagem que recebeu do clone de Itachi em Konoha, foi declarado especificamente que eles já haviam chegado ao local. Então por que não estão aqui? É possível que eles tenham sofrido um acidente? Fujin estava realmente um pouco preocupado e caminhou em direção ao santuário para descobrir o que Shizui e Itachi queriam mostrar a ele. Enquanto Fujin caminhava em direção ao santuário, ele foi seguido por um tapete voador de areia de ferro no qual Kurenai estava inconsciente. Ao chegar ao santuário, Fujin olhou ao redor e logo notou várias decorações de gatos ao redor, juntamente com várias escrituras que afirmavam claramente que este santuário era dedicado aos gatos. E no local de culto, as estátuas de 2 gatos, um preto e um branco, podiam ser vistas. E o mais interessante é que eles parecem ter várias características humanas também. Eles são chamados de Nekomata, hein? Curioso. Fujin caminhou até a frente e olhou para as estátuas dos 2 Nekomata. Aparentemente, esses 2 Nekomata também têm nomes: Kuroka e Chiron. Fujin tinha um olhar pensativo enquanto procurava outras informações sobre esses 2 Nekomata. Mas infelizmente não havia nenhuma outra informação por perto que lhe desse alguma ideia. Então Fujin teve que desistir e se concentrar em encontrar Itachi e Shizui. Sopro. Assim que Fujin se preparava para prosseguir com sua busca, ele novamente sentiu uma sensação paralisante no corpo. Tossiu um bocado de sangue. Cambaleou devido a uma sensação de tontura e quase caiu no chão. Tosse tosse. Sopro. Ao mesmo tempo, atrás dele, o tapete de areia de ferro flutuando no ar também começou a desmoronar. Fujin rapidamente se apoiou em uma parede para manter o equilíbrio e controlou a areia de ferro para lentamente derrubar Kurenai inconsciente. Depois de respirar fundo algumas vezes, Fujin suspirou. Droga, eu não esperava que a dor e a paralisia corporal causadas pela hemopatia fossem tão fortes. Parece que não posso usar muito o Shikotsumi-aku no futuro. Senão esse clone seria arruinado por causa da maldição do clã Kaguya. Desde o momento em que vomitou sangue pela primeira vez,
Fujin sabia que isso era por causa da maldição do clã Kaguya. Este Wind Clone A é realmente excelente, e precisamente por isso, está sempre sob ameaça de morte devido à maldição do clã Kaguya. Quanto ao status da maldição, ele já é mais crítico que o caso de Kimimaro, mas não importa o quão ruim a situação esteja, Fujin não se importou muito. Afinal, essa situação estava inadvertidamente ligada a Shikotsumi Aku. E nada que Fujin faria mudaria isso, então é melhor não se preocupar e colocar sua atenção em coisas mais importantes. Depois de limpar o sangue dos cantos da boca, Fujin separou um clone das sombras para vigiar Kurenai e então procurou por Shizui e Itachi. A batalha anterior com Orochimaru também afetou o santuário, e o já dilapidado santuário estava quase perto de ser destruído, mas havia uma câmara escondida em particular que não foi afetada. Com a ajuda de seu Byakugan, Fujin rapidamente localizou a tumba subterrânea escondida, mas não havia nenhuma sepultura na tumba e apenas uma escultura de pedra gigante no formato de uma cabaça gigante. Mas não havia entrada para o túmulo. As paredes da câmara eram indestrutíveis, e não importava o quanto Fujin tentasse, ele não conseguia quebrar essas paredes. Quão duros são seus próprios ossos? Fujin sabe muito bem. Se alguma coisa, a dureza dos ossos de Fujin é até comparável a coisas como a lâmina Kusanagi de Orochimaru e o cajado adamantino de Sarutobi Hiruzen. Mas ele não conseguiu cortar as paredes que levavam àquela tumba. Esse feito por si só indicava a dureza dessas paredes. Era como se fossem feitas do material mais sólido de todo o mundo Shinobi. Estranho. Se o criador dessas paredes não queria que ninguém invadisse, então por que essas paredes não bloqueiam minha visão do Byakugan? Parece que consigo ver claramente além dessas paredes com a ajuda do meu Byakugan. Fujin pensou com uma expressão duvidosa e então focou seu olhar na escultura de pedra em forma de cabaça gigante. Fujin podia ver que era apenas uma escultura de pedra comum, pois não havia flutuações de chakra. Mas ele seria um idiota se acreditasse que era apenas uma escultura de pedra comum. Afinal, se é apenas uma escultura de pedra, então por que protegê-la com paredes indestrutíveis? Então Fujin imaginou que ela deveria estar de alguma forma relacionada à espada de Totsuka. E esta escultura de pedra é exatamente a pista que Shizui e Itachi encontraram. E esta suposição de Fujin é bastante razoável, já que a espada de Totsuka também tem o formato de uma cabaça. Mas se esse é o caso, então onde estão Shizui e Itachi? Fujin murmurou em dúvida, então pensou: será que o desaparecimento deles pode estar relacionado a alguma forma de jutsu de espaço-tempo? Ou Shizui e Itachi foram sugados para dentro da espada de Totsuka para passar por algum tipo de julgamento? Afinal, é um clichê comum em animes que os predecessores deixem para trás algum tipo de provação. E somente a pessoa que completar essa provação se tornará um sucessor digno de seu poder. Portanto, Fujin também acha que esse pode realmente ser o caso aqui e decidiu esperar. A noite passou lentamente e logo já estava amanhecendo. Sob a luz quente do início da manhã, Kurenai, que estava inconsciente a noite toda, acordou. Ela olhou ao redor e percebeu que estava deitada em uma cama feita de pedra. E o membro da Matsukami, Fujin, que a salvou de Orochimaru, estava sentado não muito longe e brincava com algumas esferas de fogo do tamanho de um punho. Como se lembrasse de algo, ela olhou para baixo e percebeu que estava usando um kimono desconhecido. Não! Por favor, não! Ela estava realmente em pânico e imediatamente abriu a alça do kimono para olhar por baixo. Não! Kurenai exclamou, enquanto seu pior medo se tornava realidade. Não havia nada por baixo do kimono. Nenhuma calcinha. Apenas uma bandagem que cobria metade de seus seios e ombro direito. A exclamação de Kurenai atraiu a atenção de Fujin. Ele olhou e percebeu que Kurenai estava acordada. Ele imediatamente apagou os Sword Orbs. Levantou-se. Enquanto caminhava, perguntou casualmente: bem, você dormiu por várias horas, eu suponho. Não é muito estranho, considerando seus ferimentos. De qualquer forma, como você se sente? Em vez de responder à pergunta de Fujin, ou ser grata a ele, Kurenai olhou para Fujin como se estivesse olhando para uma fera, e questionou com raiva: o que aconteceu com minhas roupas? E esse kimono? Você o vestiu em mim, certo? E, então isso significa que não foi um sonho em você? Você viu tudo? Fujin ficou sem palavras, e só agora ele descobriu esse problema. Como ele está acostumado a ver o corpo nu de uma mulher enquanto controla o clone de Tsukii, ele não sentiu nada olhando para ela e nem percebeu que isso deixaria Kurenai envergonhada. Agora, o que devo dizer a ela? Fujin estava agora em uma situação precária, embora fosse uma questão de urgência dar-lhe tratamento imediato para salvar sua vida. Era, em última análise, uma violação da privacidade de Kurenai, sem mencionar que ele a manteve nua por horas. Fujin queria explicar a ela, mas não sabia como. Então, depois de quebrar a cabeça, ele finalmente decidiu que deveria primeiro elogiá-la para aliviar um pouco o clima. Então, lentamente dizer a ela que era necessário. Acenando para si mesmo sobre o quão genial ele é, Fujin disse a Kurenai com um sorriso agradável: devo dizer que você é muito bem desenvolvido nos lugares certos.